Bom dia, boa tarde ou boa noite. Como está? Espero que bem. Bom, hoje eu e meu colega Jonathan Araújo, eu sou o Eric Ortiz, iremos apresentar um seminário sobre os governos Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Espero que goste e fique com o seminário. Governo de Itamar Franco. O governo de Itamar Franco foi resultado do impeachment de Fernando Collor de Mello, que foi presidente do Brasil entre 1990 e 1992. Itamar Franco acabou governando, então, o restante do mandato, que seria do até então presidente Collor. Ele assumiu a presidência em 1992 e saiu em 1995. O governo dele ficou marcado por ter realizado um grande feito da história, que foi a estabilização da economia e o controle da inflação. Isso ocorreu por meio da nomeação de Fernando Henrique Cardoso ao Ministério da Fazenda. O trabalho dele e da sua equipe de economistas na estabilização da inflação no Brasil efetivou-se por meio do Plano Real. Impeachment de Collor. A presidência de Collor, no entanto, foi profundamente conturbada. Ele fracassou no combate à inflação e acabou sendo denunciado no começo de 1992 por arrecadação ilícita de verbas, por meio de seu tesoureiro de campanha, PC Farias. As investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPMI, mostraram que Collor se beneficiou diretamente com o esquema de corrupção. No percurso das investigações, Itamar Franco alegou ser inocente, declarando-se isento de qualquer esquema de corrupção. Em seguida, ele se desfiliou do PRN, o partido do presidente, e retornou ao PMDB, partido do que saiu em 1986 para disputar o cargo de governador de Minas Gerais. Enquanto isso, a população tomou as ruas, exigindo o afastamento do presidente Collor. Em 29 de setembro de 1992, Collor foi afastado provisoriamente da presidência e Itamar assumiu o posto interinamente, até que em 29 de dezembro de 1992, o processo de impeachment de Collor foi ratificado após votação no Congresso e no Senado. Com isto, nesta data, Itamar Franco foi empossado oficialmente como presidente do Brasil. Ele governaria o Brasil nos 2 anos finais deste governo. Grande desafio e primeiros meses de governo. O grande desafio de Itamar Franco na presidência foi o mesmo do antigo presidente Fernando Collor: a crise econômica e a alta inflação. Essa crise se arrastava desde a época de 80, e o Brasil havia passado por uma série de planos econômicos, mas todos haviam fracassado. O Brasil já tinha mudado de moeda diversas vezes, mas a inflação continuava alta. Em 1992, a inflação atingiu 1.109%. Durante os primeiros meses de seu governo, Itamar Franco patinou na questão econômica. Ele nomeou 3 pessoas do Ministério da Fazenda, que foi Gustavo Krause, Paulo Haddad e Eliseu Rezende, e nenhum dos indicados conseguiu resolver os problemas da economia brasileira. Essas nomeações aconteceram entre outubro de 1992 e maio de 1993. Nomeação de Fernando Henrique Cardoso. Em maio de 1993, Henrique Cardoso, importante sociólogo brasileiro que entrou na vida política na década de 80, foi convidado para assumir a pasta da Fazenda. Na Fazenda, Fernando Henrique Cardoso recebeu a autonomia do governo para montar sua equipe como ele quisesse. Foi o trabalho de Fernando Henrique Cardoso e sua equipe de economistas à frente do Plano Real que resolveu os problemas econômicos do país e estabilizou a inflação. Esse foi um grande legado do governo de Itamar Franco. O Plano Real foi um momento importante na história recente do Brasil. Esse plano foi criado por Fernando Henrique Cardoso e sua equipe de economistas do Ministério da Fazenda. Os economistas convidados por FHC estiveram envolvidos com outros planos econômicos elaborados em outros governos. Na gestão de Itamar Franco, esses economistas puderam corrigir seus erros e criar um plano diferente do que até então havia sido feito. Diferente dos outros planos, no Plano Real não houve política de choque e todas as mudanças econômicas propostas foram explicadas abertamente à população, que entendeu o que estava sendo feito, aderiu e apoiou o novo plano econômico. Isso não significa que não houve críticas, pois elas existiram, realizadas sobretudo pelo PT. O Plano Real foi implantado em 3 etapas ao longo de 1993 e 1994 e passou por aprovação no Legislativo. Havia bastante desconfiança sobre o fato de o plano poder prejudicar os trabalhadores mais pobres, e por isso partidos como o PT não deram seu apoio. As 3 etapas incluíram a estabilização das contas públicas, com redução de gastos e aumento da arrecadação.
lançamento de uma moeda virtual para preparar a transição do Cruzeiro Real para o Real, e por fim o lançamento da nova moeda, o Real. De imediato, o Plano Real mostrou ser sucesso, pois fez com que a inflação no Brasil caísse consideravelmente. Em 1993, a inflação anual no Brasil era de 2.447%, em 1944, 916% e em 1995, 22%. Algumas críticas foram realizadas na época, a quantidade de privatizações na gestão de Itamar Franco, além de o Plano Real ter aumentado o desemprego e mantido o poder de compra do trabalhador nivelado por baixo. Ainda assim, o fim da inflação alta acabou gabaritando Fernando Henrique Cardoso como um candidato à presidência do Brasil. O governo de Fernando Henrique Cardoso. O governo presidencial de 2 mandatos, primeiro mandato de 1994 a 1997 e o segundo mandato de 1998 a 2002, de Fernando Henrique Cardoso, foi marcado pela efetividade e a implantação da política neoliberal no Brasil. Continuidade do Plano Real e reforma do Estado. No que se refere às reformas, o governo conseguiu que o Congresso Nacional aprovasse a quebra dos monopólios estatais nas áreas de comunicação e petróleo, bem como a eliminação de restrições ao capital estrangeiro. A ampla política de privatização de empresas estatais renovou o país, por exemplo, nas áreas de telefonia, extração e comercialização de minérios. O governo também cuidou que projetos de mudanças mais consistentes na estrutura e no funcionamento do Estado brasileiro fossem encaminhados a partir da discussão das reformas tributária e fiscal, da Previdência Social e dos direitos trabalhistas. O argumento era de que essas reformas e mudanças administrativas tinham por objetivo fomentar a modernização das estruturas estatais, a fim de sustentar o desenvolvimento econômico e a integração do país no mercado mundial. Apesar das várias crises externas que impactaram a economia brasileira durante o período, graças à continuidade do Plano Real, a inflação se manteve baixa, na casa de 1 dígito percentual anual, e assim continuou pelos anos seguintes. Oposição versus governo. No Congresso Nacional, as oposições que taxavam as políticas governamentais de neoliberais não tiveram forças para se opor, mas seguiram acusando o governo de defender os interesses do capital estrangeiro, de transferir para iniciativa privada o patrimônio público, de eliminar direitos trabalhistas e de prosseguir com uma política econômica que prejudicava as camadas mais pobres. O governo de Fernando Henrique, no entanto, rebateu as críticas, demonstrando que foram implantadas uma série de políticas sociais de transferência de renda para a população mais pobre, através de vários programas, como a Bolsa Escola, o Vale Gás, entre outros. Também houve avanços significativos que foram alcançados na área da educação e da saúde, como a administração gratuita de medicamentos contra a AIDS e a criação de remédios genéricos vendidos a preços baixíssimos, e principalmente na questão da agrária, com a implantação de um sólido programa de reforma agrária. Apesar disso, durante toda a gestão do governo de Fernando Henrique Cardoso, o movimento dos trabalhistas rurais sem terra promoveu por todo o país numerosas manifestações e invasões de propriedades agrárias. Estabilidade política e governabilidade. Apesar das críticas que o governo de Fernando Henrique vinha recebendo, foi a forte base parlamentar de apoio a Fernando Henrique Cardoso que contribuiu decisivamente para a estabilidade política, um dos traços mais importantes da gestão de Fernando Henrique, pois além de assegurar a governabilidade, consolidou a jovem e frágil democracia brasileira. Reeleição. Contando com a maioria parlamentar, o governo conseguiu que o Congresso Nacional aprovasse a emenda constitucional, permitindo a reeleição do presidente da República. Desse modo, FHC disputou o pleito de 1998. A aprovação da emenda da reeleição sofreu severas críticas da oposição, que acusou o governo de FHC de compra de votos de membros do Legislativo Federal, o que jamais foi provado. Houve tentativas por parte dos partidos oposicionistas de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as denúncias. Não obstante, os governistas conseguiram barrar a abertura da chamada CPI da compra de votos. A FHC conseguiu se reeleger novamente em primeiro turno, contando com o apoio das mesmas forças políticas que sustentaram seu primeiro mandato. A aliança política congregava o PSDB, o PFL e parte do PMDB. Um dos trunfos da propaganda eleitoral do governo para reeleger a FHC foi a defesa da manutenção da política econômica. E, de fato, o governo prosseguiu com o programa de privatizações das empresas estatais e com o Plano Real. Um dos pontos centrais para a manutenção da estabilidade econômica duradoura foi o controle dos gastos públicos,
Foi visando a esse objetivo que o governo FHC aprovou, em maio de 2000, a Lei da Responsabilidade Fiscal. Tal lei impede que prefeitos e governadores, e também o governo federal, gastem mais do que a capacidade de arrecadação prevista no orçamento dos municípios, dos estados e da União. A manutenção do Plano Real e das elevadas taxas de juros, as metas de ajustes fiscais e o controle dos gastos governamentais, contudo, não conseguiram dar conta de suprir lacunas deixadas pelas administrações anteriores. No setor elétrico, por exemplo, os baixos investimentos e a ocorrência de longa estiagem levaram ao colapso das centrais hidrelétricas, ameaçando o país com o chamado apagão. O racionamento de energia elétrica foi imposto e a economia brasileira sofreu um período de leve estagnação. Reorganização da oposição. No primeiro mandato governamental, Fernando Henrique Cardoso conseguiu conter a oposição e aprovar com facilidade projetos políticos e reformas constitucionais. Porém, no segundo mandato, o presidente teve maior dificuldade de governar, devido à reorganização das oposições. No Congresso Nacional, o Partido dos Trabalhadores, PT, liderava a oposição. O PT articulou os movimentos sociais e sindicais e as esquerdas de modo geral, formando uma ampla frente de oposição parlamentar. O MST continuou a pressionar o governo, invadindo propriedades agrárias e ocupando sedes de órgãos governamentais. Em muitas ocasiões, as invasões desencadearam conflitos armados no campo. As centrais sindicais, também influenciadas pelo PT, promoveram diversas marchas e manifestações de defesa de reajustes e aumentos salariais. Governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O governo do Lula compreende os dois mandatos do presidente Luiz Inácio, de 2003 a 2010. Sua administração tirou milhares de pessoas da pobreza absoluta, porém foi marcada por casos de corrupção, como o Mensalão. Apesar disso, Lula conseguiu eleger sua sucessora, a ex-ministra Dilma Rousseff. Economia no governo Lula. O governo Lula continuou a política econômica do seu antecessor, o presidente Fernando Henrique Cardoso. Manter a inflação controlada e o real estável seguiu sendo prioridade do governo. Lula também contou com um cenário exterior favorável, quando a China e a Índia começaram a crescer, abrir seus mercados e consumir mais. Isto gerou aumento de exportação de matérias-primas e das commodities brasileiras. Igualmente, quando a crise econômica começou em 2008 nos Estados Unidos e na Europa, o Brasil não foi tão atingido. O governo diminuiu certos impostos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IP, que tributa sobre os eletrodomésticos, por exemplo. Assim, as indústrias não repassaram o aumento para o consumidor, fazendo com que o mercado interno ajudasse a manter a economia brasileira estável. Por causa dessa crise e do bom momento que atravessava a economia brasileira, empresários e trabalhadores estrangeiros começaram a vir ao Brasil para investir e tentar a vida por aqui. Neste período também foram realizados os Jogos Pan-Americanos, 2007, com vistas a conquistar o direito de sediar os Jogos Olímpicos. O Brasil conseguiu ter aprovado sua candidatura para realizar a Copa do Mundo, 2010, os Jogos Militares 2011, os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas 2015 e as Olimpíadas e Paralimpíadas 2016. A construção de estádios e infraestruturas necessárias para abrigar esses eventos impactaram na economia local. Do mesmo modo, contribuíram para projetar a imagem de um Brasil próspero e estável no exterior. Programa de Aceleração do Crescimento. Em 2007, o governo lança o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, com o fim de incrementar as infraestruturas do país. A verba para custear esses programas viria do governo federal e de empresas privadas. Essas empreiteiras, para conseguir contratos e vencer licitações, pagavam subornos a deputados e senadores. Em certas ocasiões, os próprios políticos cobravam algum tipo de propina para liberar as obras. Isso só foi descoberto no governo de Dilma. Programas sociais no governo Lula. No seu discurso de posse de 2003, o presidente Lula lembrou que vários cidadãos brasileiros ainda não eram capazes de fazer 3 refeições por dia. Por conseguinte, ele convocava todos a se unirem ao combate contra a fome. Assim, o governo pôs em marcha vários programas sociais, cuja grande estrela seria o Bolsa Família, em 2004, onde a renda era transferida diretamente para as famílias. Os beneficiados deveriam cumprir certos requisitos, como ter renda mensal de R$ 85 a R$ 175, ter gestantes ou filhos de 0 a 17 anos entre os membros familiares. O valor recebido pelas famílias variava entre R$ 35 a R$ 176 mensais. Em contrapartida, a família se comprometeria em manter os filhos na escola e ir ao médico regularmente. Este programa foi um dos maiores êxitos do governo, pois a pobreza extrema foi reduzida em 75% no Brasil em 2001 e 2014, segundo dados da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. E embora tenha sido criticado pela oposição como clientelista, o fato é que muitas famílias puderam ter acesso a alimentos, material escolar e roupas pela primeira vez. Educação no governo Lula.
Para a educação, o governo Lula preparou um plano onde se buscava democratizar o acesso à escola em todos os níveis e em todo o território nacional. Foi constituído o Fundep, a fim de auxiliar o financiamento e a expansão da educação básica. Já no ensino superior, o governo preparou a ampla implantação de bolsas para mestrado e doutorado, com o intuito de aumentar em 5% o número de professores qualificados das universidades. O acesso das camadas mais pobres da população ao ensino superior foi implantado através do sistema de cotas sociais e raciais, adotado por 20 universidades federais de 14 estados. Foi criado o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que escolhe alunos para vagas em universidades federais através da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Com isso, um estudante de qualquer estado do país tem a oportunidade de cursar uma universidade federal, de outro sem a necessidade de fazer mais um exame. Política externa no governo Lula. No campo da política externa, o governo Lula promoveu visitas a vários países. Também participou de fóruns internacionais como o de Davos e o G20, onde Lula apoiou a entrada da Rússia neste organismo. Além disso, manteve uma agenda de cooperação com países como a China, Índia, Rússia e África do Sul, que resultou na Aliança Econômica, o BRICS. Nas relações internacionais foram privilegiados os países da América do Sul, através do acercamento estratégico entre os presidentes Lula, Néstor Kirchner e Hugo Chávez. Esta aliança tinha mais objetivos pragmáticos que objetivos ideológicos, como as construções de refinarias e investimentos na Argentina. A África também foi alvo de aproximação política, como atestam as 19 embaixadas abertas neste continente, seguido de um incremento nas trocas comerciais. Em 2002, o intercâmbio do Brasil com o continente somava 5 bilhões de dólares. Em 2008, passou para 26 bilhões de dólares. Lula também perdoou a dívida externa de vários países africanos, entre os quais Nigéria, a fim de promover a cooperação Sul-Sul. Todas essas medidas tinham como objetivo forçar uma reforma na ONU e alcançar um assento permanente no Conselho de Segurança deste órgão. Apesar do esforço, o Brasil não obteve o desejado posto, mas viu o comércio aumentar com quase todos os países com os quais mantinha relação. No final de seu mandato, Lula protagonizaria o momento mais polêmico de sua política externa ao receber em Brasília o presidente do Irã, Mohammad Ahmadinejad, em 2009. Escândalo de corrupção. O mensalão. O mensalão era o sistema de pagamentos ilícitos que o governo federal usava para garantir o apoio dos deputados e senadores nas votações de leis e emendas favoráveis ao governo. O esquema foi descoberto através de uma filmagem realizada por câmera escondida quando um diretor dos Correios explica a dois empresários como eram fraudadas as licitações. Deste esquema participaria o deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, que era aliado do governo. A partir desse momento, foi realizada uma série de investigações e instituída a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que salpicaram vários aliados do governo Lula. O próprio deputado Roberto Jefferson acusou o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, de realizar pagamentos a alguns deputados do Congresso Nacional. Esses pagamentos foram chamados de mensalão, pois eram efetuados mensalmente. As denúncias derrubaram o ministro da Casa Civil, José Dirceu, e o deputado Roberto Jefferson foi declarado inelegível por 10 anos. Outro deputado do PT, João da Cunha, foi acusado de participar dessa trama, mas renunciou ao mandato de deputado antes que fosse formalizada qualquer acusação contra ele. Bom, e com essa foto do Lula sarrando encerramos nosso seminário. Esperamos que vocês tenham compreendido como foram esses 3 governos e entendido seus principais fatos. Obrigado pela atenção.